Hoje, com o primeiro episódio do podcast Mulher e Detalhes, nós temos o prazer de receber Denise Juqueira e Lucas Arantes para conversarmos com um tema que nós amamos, cabelo. Denise, Lucas, sejam bem-vindos. Obrigado. Se apresentem pra gente, contem um pouco da história de vocês, como vocês entraram nesse ramo dos cabelos. Muito prazer estar aqui, é uma alegria imensa participar do meu primeiro podcast e também da sua primeira temporada. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Arantes, especialista em corte e colorimetria. A minha história, ela assim, é bem bacana, vou contar brevemente. Eu entrei no ramo da beleza através da minha esposa, Ana Luísa. Para quem não sabe, eu sou engenheiro, estava fazendo a minha formação em engenharia e tudo caminhando. Aí no intercâmbio nos Estados Unidos, né, já estava tudo engatilhado para seguir uma carreira assim de engenheiro mesmo, de telecomunicações. No meio do percurso, né, eu com a minha esposa, a gente se tornou pais, aí veio o Henrique, que é um menino maravilhoso de 14 anos, e acabou meio que frustrando os sonhos, não frustrando, mas abreviando os nossos sonhos e objetivos. Acabei voltando para minha cidade depois de uma temporada em São Paulo como engenheiro. Foi muito bom, foi uma experiência única, a engenharia ela abre a mente da gente, principalmente o olhar 360, né? E ao voltar para Três Corações, a gente veio com uma ideia, por convite dela, a abrir um salão de beleza. Mas eu jamais imaginava que eu ia atuar nesse ramo. A ideia mais era ser um dono de salão, um proprietário, e também, ao mesmo tempo, trabalhar e construir ser empreendedor, né? Aí a gente acabou visitando uma feira em São Paulo, bem famosa. Nessa feira, me alertou, assim, meio que ligou a chavinha. Será que é isso mesmo que eu vou mexer? Tal. E juntos a gente construímos um salão. Foi um salão na cidade de Três Corações, muito bem sucedido, graças a Deus. Foram 10 anos de muito sucesso, de muitas pedras no caminho e também realizações. E no meio da pandemia, eu acabei recebendo um convite de um amigo, vendedor de produtos de cosméticos, e automaticamente ele me ofereceu para fazer um curso. E eu falei, vou fazer. Se eu não gostar, não gostei. E foi durante a pandemia que eu fiz o curso de cabeleireiro, especialização em corte e mechas e colorimetria. Foi aonde que eu me descobri como ser humano, como pessoa, como pai, como marido. Foi assim uma paixão à primeira vista. Aí a pandemia ainda continuou por 2 anos, aí a gente, infelizmente, não conseguimos manter o nosso espaço e recebemos um convite para vir para Varginha. E nesse tempo de 2022, foi aonde eu conheci a Denise, que, para quem não sabe, a gente fez um curso junto lá em Três Corações, quando eu estava ela estava especializando e eu estava no meu início. E foi, assim, uma química muito certa como parceiro. A gente acabou se unindo às forças, ela como proprietária do salão, eu com a minha especialidade, ela com a especialidade dela e também juntou a minha esposa. E vamos agora para 2 anos, eu no Salão Apartamento 83, como profissional de corte e também especialista em colorimetria. E responsável por esse cabelinho aqui, responsável por esse cabelo. Responsável por esse cabelinho aqui, ó. É uma história, assim, bem... É uma propaganda linda. É uma história bem grande, motivadora, de muita luta, mas brevemente essa é uma história, assim, que eu estou trilhando. E desde quando eu mudei para a cidade de Varginha, foi uma cidade que me abraçou demais, assim, a minha vida só está exponencial. Então não tenho nada que reclamar, só agradecer. E junto aqui, de uma parceira de sucesso que é a Denise, né? E complementando, esse podcast surgiu num dia que eu fui arrumar o cabelo com o Lucas, a gente conversando sobre... Legal. Eu tinha uma ideia, mas não tinha colocado isso assim no papel, pensado, e a gente foi conversando sobre curso online, que ele tem uma experiência nessa área, e desenvolver conteúdo para Instagram, e eu falei, vou colocar no papel. E isso de colocar no papel até hoje, que é o primeiro episódio, acho que tem o quê? 15 dias, né? 15 dias, ou até menos. Nós resolvemos, vou fazer, vamos arrumar, já arrumamos estúdio, já chamamos convidados, e agora o privilégio aí no primeiro episódio, e tinha que ser com vocês. É um prazer imenso. Eu fiquei muito feliz. Denise, conta um pouquinho pra gente agora da sua história. Eu
Sempre tive um sonho de ser cabeleireira. Desde criança e adolescente, mexia no cabelo dos parentes, ficava ali metida a cabeleireira. Aí, com 18 anos, eu consegui concluir o curso. Só que era muito difícil lá atrás, porque minha mãe tinha muita vontade que eu estudasse, que eu fizesse uma faculdade, que eu tivesse um bom emprego. E quando a gente forma, a gente acaba não sabendo muita coisa. Então, e os cursos de especialização eram muito puxados, muito caros. E eu falei, olha, eu preciso optar. E eu consegui um bom emprego. E eu paralisei um tempão, de 18, quando eu acabei, até os 30 anos. Quando eu fiz 30 anos, eu falei, puxa vida, eu não sou feliz. Tenho um ótimo emprego, já tinha me casado. E eu falava, mas me falta alguma coisa, porque eu praticamente não gosto do que eu faço. Fiz 2 faculdades, fiz especialização, tive, assim, uma excelente oportunidade de seguir estudando, pedi demissão, mudei de cidade e criei coragem. E eu falei, bom, agora eu vou seguir o que eu tenho vontade. E uma amiga me chamou para trabalhar junto, lá em Boa Esperança. Eu morava em Guapé, depois mudei para Boa Esperança e comecei a trabalhar lá. Depois eu tive meu filho e fui começando devagarzinho. Aí, como eu pedi demissão, quando eu consegui tirar o valor da minha rescisão, fui lá e fiz os cursos que eu queria. Para mim, foi uma coisa assim, como se eu tivesse acabado de formar. Eu fiquei encantada e eu gostava demais do cuidado mesmo. Só que a gente não sabe por onde começar quando a gente se forma, né? E aí, primeiro eu fiz uma especialização de corte, depois fiz curso de mechas, fui fazendo, mas o que mais me chamava atenção eram os penteados, as noivas. Não sei se é porque eu sou muito romântica, e eu sempre ficava muito emocionada com as noivas. Eu comecei minha primeira noiva lá em Boa Esperança. E nisso vim seguindo, tive uma sócia quando eu mudei para Varginha. Aí nós montamos esse salão, depois essa sociedade desfez e eu continuei sozinha. E ainda bem, tem ótimos parceiros lá, nossa, muito profissional, capacitado, que eu tenho confiança em deixar realmente cada um com a sua especialidade se mostrar o seu serviço. E eu passei, depois da pandemia, por um processo com o meu próprio cabelo e cabelo de clientes que começaram a cair demais, sempre reclamando de muita oleosidade. Eu falei, bom, isso tem que ter uma solução. E eu, como cabeleireira, nunca tinha pensado na possibilidade que teria que cuidar do couro cabeludo. Foi onde eu resolvi fazer a minha especialização de terapia capilar. Aí eu fiz dois módulos em tempos diferentes, um mais avançado, e passei a dar, assim, mais atenção a essa parte, que foi uma coisa, assim, que me despertou. Bom, eu tenho o Lucas lá, excelente no corte, na mecha, coloração. Eu falei, eu vou partir para cuidar da terapia e dos penteados, em especial das noivas, que eu gosto muito. E foi um casamento perfeito lá dentro. E eu fiquei muito abalada com essa perca de cabelo. Foi no início, e para testar mesmo no meu próprio cabelo, eu fui fazendo outros cursos, fui aprofundando melhor, para eu poder não resolver o meu problema também e o problema das minhas clientes, que, assim, aumentou em 50% a procura depois da pandemia, que houve muitos casos mesmo de queda. E assim a gente vai tocando o nosso negócio. Caminhando, né? O que é interessante disso que vocês dois falaram, e que nós vamos ter um podcast falando sobre isso, é se reinventar profissionalmente, né? Sim. Que vocês dois, e eu também, muita gente teve que fazer isso. E cada um buscando uma área que tem mais afinidade, Sim. porque eu acho que a gente escolhe o que a gente vai atuar muito, muito novos, e às vezes pela situação que a gente está ali no momento, e aí depois vai vindo a maternidade, casou, e você vai vendo assim, não, preciso de algo novo, né? Então, eu pensei, olha, eu vou estudar, meus pais queriam muito que eu estudasse, tive uma boa oportunidade, bons empregos, mas a gente precisa de fazer alguma coisa que também nos motive, que a gente fique feliz. Exatamente. Porque às vezes você vai por um caminho, mas não é aquele. Olha, o Lucas também trocou de profissão. Ele Eu também troquei de profissão. Muito, né? E na pandemia a gente se reinventou, porque a gente não pode deixar a peteca cair. A gente tropeça aqui e levanta lá na frente. Eu acho que todo mundo se reinventou muito na pandemia. Sim.
Eu dava aula na faculdade, né? Eu sou dentista, dava aula na faculdade. O meu foi um pouco antes da pandemia. Eu acabei saindo da faculdade por conta da maternidade, porque eu não conseguia conciliar difícil. os dois. E acabou que na pandemia eu entrei para os procedimentos estéticos. Mais ou menos igual você falou aí. Na verdade, eu fui aprender a fazer toxina botulínica, né? Botox. Em mim. Eu só queria aprender em mim, porque a minha toxina não pegava. Eu tinha feito com diversos profissionais e não pegava. E eu falei, eu quero fazer um curso para eu aplicar em mim mesmo, para eu entender e estudar. Paixão à primeira vista, e aí vamos mais ou menos igual vocês, né? É encantador esse mundo. Eu gosto demais. E de entregar essa alegria que a pessoa fica depois. E eu falo que o cabelo, ele mexe muito com a autoestima. Exatamente, essa era a próxima pergunta. Qual que é a importância do cabelo na autoestima das pessoas, principalmente das mulheres? Olha, a importância do cabelo hoje é por ser um membro totalmente exposto, não igual o corpo, né, que a roupa acaba cobrindo, eu enxergo mais de 80%. As mulheres hoje, elas se preocupam totalmente com sua autoestima a partir do pescoço, entendeu? Então, ali é cabelo, é rosto, é boca, é nariz, é olho. Não só o universo do cabelo, é num todo. Algumas, às vezes, por questões financeiras, acaba investindo mais daqui para cima do que daqui para baixo. Principalmente porque a roupa tampa o corpo, né? Mas, como está ligado a esses 80%, o mercado pós-pandemia tem crescido muito. As pessoas estão ficando mais cansadas, mais exaustas, e isso fez que acelerasse. Então, você está percebendo aí um grande envolvimento nas redes sociais de tratamentos capilares para o couro cabeludo, que é a especialidade da Denise, o visagismo do corte, a colorimetria, agora tem a colorimetria do cabelo também, não é só a coloração pessoal de roupa e vestimentos, né? Então, assim, isso tem crescido mais nos últimos anos, principalmente pós-pandemia. Então, hoje eu vejo esses 80% aí com aumento até daqui uns anos para mais de 80%. Nossa. Não só pelos gastos financeiros, mas a primeira impressão que a pessoa olha é a feição do rosto, do cabelo, o lábio, o olho, o nariz. Isso, então, é primordial hoje, no meu ponto de vista. Isso, e nós somos mulheres, isso impacta muito, Sim. né? Muito. Porque quando a gente tem alguém vai conhecer a gente pela primeira vez, a análise que ela faz da nossa pessoa é muito rápida. Então, ela vai observar o seu cabelo, vai observar, olha, como é melhor quando a gente olha para uma pessoa que está maquiada. Eu falo isso, por exemplo, da minha psicóloga. Eu fico admirada com ela, como ela está sempre bem maquiada, é muito bonita. É uma impressão a primeira impressão que a gente tem da pessoa. Então, a gente pega, quando você quer transmitir o que com a sua imagem? Se você estiver com o seu cabelo, como que você fala mesmo do visagismo? Quando ele está... O cabelo é um quadro. Harmônico. Harmônico. Com o seu ele rosto. moldura o rosto, entendeu? Você passa a sua imagem mais rápido, porque a análise que a pessoa faz da gente é muito rápida. Muito rápida. Bate, olha e fala, nossa, ou tá desarrumada, ou o cabelo não tá legal, sem maquiagem. Aquela primeira impressão para você passar para as pessoas o que você quer passar com a sua imagem, eu acho muito importante. Cabelo, rosto, essa simetria, eu acho muito legal. Isso tudo, se a pessoa tiver um pouco acima do peso, o corpo não satisfeito, mas o rosto, o cabelo num todo tiver numa harmonia, o corpo acaba ficando um pouco de lado. Sim. E a primeira impressão que a pessoa olha, que a pessoa aparenta ser bem cuidadosa, então o corpo ele fica um pouco assim de lado. Claro que também tem as suas particularidades, as redes sociais impulsionaram isso, a alimentação saudável, a gente conversando há pouco tempo aqui, agora os hormônios vieram com tudo também, e é um mercado que só tem a crescer. E eu acho que além da primeira impressão para as outras pessoas, é a própria
autoestima. Quando você Autoestima. acorda e olha no espelho. Por exemplo, eu contei pro Lucas o dia que eu tava lá que eu tava sofrendo com o meu cabelo. Eu passei por uma série de químicas que o negócio não tinha ficado muito bom. E eu olhava no espelho e eu falava, nossa, não tá legal, tá pesado, tá ruim. Parece que você olha e você fala assim, nossa, eu tô envelhecida. Nada que você veste, se o cabelo não tiver bom, parece que não tá bom. Não é impressionante? E isso isso como a gente encara o dia a dia, né? Exatamente. Tem uma influência que eu sigo que ela fala que é lustrar a armadura. Você tem que lustrar a sua armadura para ir pra guerra. Mesmo. Então, quando você acorda, se arruma, coloca uma boa maquiagem e tem o cabelo ali como moldura, você fala que o cabelo é a moldura. Eu falo que a pele é o papel de presente. Que não adianta ter um presente lindo e o papel Faz total sentido. o papel de presente tá amassado, tá feio. Então, se você tiver com uma pele bem cuidada, um cabelo emoldurando, faz total diferença. Às vezes você não tá muito em forma ali, tá precisando perder uns quilinhos, mas a tua postura, a forma como você se vê e automaticamente como os outros te veem também, faz... E se souber fazer as combinações certas de roupas, um casamento perfeito que a gente fala hoje. Primeiro assim, a pessoa que fez mecha, de quanto tempo ela tem que fazer algum procedimento em salão para manter aquela qualidade das mechas, a hidratação do cabelo? Eu jamais vou pressionar a cliente a vir no salão com alta frequência, ficar gastando com produtos horrores de dinheiro, sabe? Então, assim, eu tento ser o mais transparente possível. Cuidar do cabelo é um cuidado diário. Então, o shampoo que você usa, a máscara, o condicionador, o óleo, a água, principalmente, agora tá vindo um fator aí que tá destruindo o cabelo e muita gente ainda não tá sabendo, é o aquecedor solar, que eu tenho conversado e batendo na tecla muito com as clientes. Mas assim, cuidado diário, se você tem uma raiz oleosa, é praticamente lavar o cabelo quase todos os dias, né, Dê? Se você não tem, você consegue dar um intervalo. Um cuidado para quem faz alisamento, porque quem faz alisamento tem costume de lavar o cabelo com 3, 4, até quase uma vez por semana. De 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Por quê? Quanto mais você lava o cabelo quem tem alisamento, menos ele dura, né? Então, a gente tem alguns tipos de clientes que a gente tem que saber como lidar. Eu sou daquela regra de lavar o cabelo dia sim, um dia não. Porque aí você descansa o cabelo, deixa ele respirar também, mas aí tem que tomar cuidado quem tem cabelo oleoso. Mas o tratamento completo, shampoo, máscara, condicionador, uma vez por semana. De preferência, hidratação. Muita gente fica ali na nutrição, na reconstrução. Qual que é a diferença? A diferença é muito importante. Essa aqui era uma pergunta. Qual a diferença entre hidratação, reconstrução e nutrição? A diferença é enorme. Hidratação vem de hidro, é devolução de água molecular. Muita gente fala, água do chuveiro? Não, é água molecular. Ela entra dentro da fibra e preenche o cabelo. Então, cabelos extremamente secos tem que fazer hidratação. E pode fazer em casa? Pode fazer em casa tranquilamente. Já os cabelos mais porosos, eu indico nutrição, entendeu? Porque aí a gente já vai trabalhar lipídio. Essa pessoa às vezes usa muito chapinha resseca muito o cabelo, né? Desidrata. Tira a umidade toda do pó cabelo. descolorante resseca o fio, o pó descolorante desidrata o fio que a gente fala, né? Então aí a nutrição de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias. A hidratação pode fazer uma vez por semana. O perigo mora na reconstrução. É onde a gente trabalha com queratinas e aminoácidos. Então, a pessoa, se tiver com o cabelo muito rígido, ela não pode fazer reconstrução. Porque aí você começa a fazer um processo de quebrar a fibra. Então, reconstrução geralmente é pós-mechas, pós um procedimento assim que o cabelo sofreu muito, ficou com as moléculas muito moles, aí o cabelo precisa de reconstruir. Dá para fazer esses 3 procedimentos em casa? Claro, com certeza. Lembrando que produtos home care não são tão eficientes quanto os produtos profissionais no salão. Aí a gente entra na regra de uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, fazer o tratamento de linha profissional no salão. Ah, Lucas, mas eu tenho a tal marca lá de 1 litro e comprei ela de 200 ml. É a mesma coisa? Não. As marcas, elas colocam mais potência para produtos maiores para salão e com menos potência para fazer em casa. Porque se a cliente errar, pode dar um problema muito sério. É igual se eu beber 10 copos de água agora.
eu vou correndo pro banheiro, a barriga, então a água é saudável, mas se você beber com muita quantidade, ela não vai ser benéfica, você vai sobrecarregar o rim. Então, é a mesma coisa a hidratação. Se você... Mas, assim, eu que sou leiga, por exemplo, eu quero manter lá em casa de vez em quando. Eu vou chegar na farmácia para comprar um produto. Eu vou pedir o que para cada uma dessas fases? Por exemplo, uma hidratação, uma reconstrução? Olha, e assim, de farmácia são mínimas chances de eu indicar produtos de farmácia ou supermercados. Por quê? São produtos feitos a larga escala. Então, vamos pensar assim, eu tenho um shampoo X que é feito para farmácia, um shampoo Y que é feito para salão. Tem a mesma proteína, os mesmos investimentos em estudo, os químicos lá, o laboratório para um não tem produto. equilíbrio de pH. Ele não tem equilíbrio de pH, tem muito sulfato, muito parabeno. Não sei se você está vendo agora a tendência dessa naturalidade de cabelo, de rosto também. É a tendência de usar produtos mais naturais, que não são testados em animais, que não tem petrolato, silicone, porque isso são microplásticos. E microplásticos, ele garra no cabelo, ele gruda e é muito difícil de tirar depois. A Denise pode até, num próximo tema aí, falar sobre isso. Porque E o custo-benefício delas não compensa. Custo-benefício muitas vezes não... compensa comprar um profissional, uma linha melhor, que às vezes sai praticamente o mesmo valor do produto da farmácia. Entendi. Só que o equilíbrio que eles têm de pH, que o pH do cabelo precisa ficar balanceado, muitas vezes, principalmente os shampoos da farmácia, não tem. Não tem. Mas então, por exemplo, vou comprar um kit com vocês lá ou com algum outro lugar. Ou site. O site. Eu quero para hidratação. Eu vou procurar o quê? Uma máscara? Eu quero... Shampoo e máscara. Shampoo hidratante, máscara hidratante. Reconstrução. Eu procuro o quê? Para cada uma dessas fases. Porque a gente, assim, eu sou totalmente leiga nesses assuntos. Eu vejo as pessoas falando, eu falo, tá, e aí, o que eu vou comprar? O shampoo é muito necessário, a troca para quem tem em casa. Pode ficar com shampoo hidratante, dependendo do tipo de cabelo. Mas a máscara de reconstrução, eu falo que muitas vezes é desnecessário a pessoa comprar para casa, porque ela é feita em um prazo tão distante que é melhor ela fazer uma carga de reconstrução dessa no salão. Porque a cada 45, 50 dias você vai fazer uma reconstrução. Então, essa sua máscara pode até vencer, porque você vai usar 3, 4 gramas por vez. Então, às vezes não compensa. Sim. E elas são as mais, de valor mais elevado. E a nutrição? A nutrição gente pode compensa. fazer em casa? Nutrição compensa. Compensa. A hidratação é a que a gente mais indica, porque só se a cliente errar ali na quantidade, ela não vai prejudicar o fio. Porque a única função dela é devolver, principalmente de algas marinhas, né? Tudo que é do mar, assim, que tem essa questão de água molecular, é muito importante. Ômega 3, 6 e 9. Então, você vai devolver a água para o fio. Então, o fio vai ficar mais preenchido, com mais balanço. A nutrição, você falou que é baseada em lipídio, né? Aí é então, brilho. seria aquele olhinho que a gente passa no cabelo? Não, é a máscara com lipídio. É a máscara com lipídio. É a máscara com lipídio. Tá, entendi. Tá vendo? O olhinho, ele é um finalizador, ele sela essas cutículas, os arrepiadinhos, os frios de agora, eles abaixam, mas a máscara mesmo que tem os lipídios dentro. Com lipídios, sim. Entendi. Quem faz coloração com maior frequência e mechas é os 3 passos: hidratar, nutrir, reconstruir. E quando que seria assim? Uma vez por semana hidratação, pode ser 2 a 3 vezes. Nutrição de 10 a 15 dias e reconstrução é 30 dias. Não pode passar disso. Principalmente se usar marcas importadas que tem uma carga muito grande de proteína ali. E assim, às vezes você vai tratar o fio, acaba quebrando. Rígido. Queratina, eu sou totalmente usar queratina em casa. Muitas clientes compram máscara de queratina. Às vezes a gente custa ficar sabendo. A cliente espirra queratina para todo lado no cabelo e fala, tá dura o cabelo. É um perigo, assim, enorme. Perigosa a queratina. Assim, é um negócio em verdinho lá. Ela pegou no... Enorme. Então, ela pode sim, a cliente pode sim manter os cuidados em casa, mas eu indico também ir no salão para dar aquela carga maior. E o salão, assim, nada melhor do que lavar o cabelo em salão, né? É diferente. Lá, é diferente. Olha a gente conversou muito aqui. Em casa, as pessoas não ficam ligados muito com o shampoo, mas o shampoo é muito importante para o resultado do tratamento. Então, tem shampoos hidratantes, tem shampoos para tratamento de patologias do couro, tem shampoos que dilata a cutícula, tem shampoo
como é que foi? Anti-resíduo. Eu estava com uma cliente esses dias e ela começou a fazer um tratamento comigo e dá um super certo. Do nada, a escova dela começou a agarrar depois de uns 2 meses como minha cliente. Eu falei, tem alguma coisa errada. E eu falei, não é uma cliente que faz química com frequência, não é uma cliente que ela sempre está no salão cuidando, então assim, não faz sentido a escova agarrar no cabelo dela, ficar difícil. E numa conversa no lavatório, que eu sempre assim vou perguntando, tem aquecedor solar em casa? Não, do nada ela soltou, ela comprou um shampoo de resíduo. E na hora eu falei, poxa, essa cutícula tá toda aberta, tá toda destruída, então vamos reconstruir ela. Indiquei ela fazer a pausa do shampoo. Foi 1 semana, o cabelo voltou ao normal. Então, assim, é instantâneo. Então, ou seja, o que estava acontecendo? Ela estava comprando produtos importados, de altíssima qualidade, mas o problema estava no shampoo. A indicação dele, né? A indicação dele. E ocorre muito com clientes que têm um couro cabeludo oleoso. Elas compram anti-resíduo, usam porque ele tira totalmente a oleosidade, estão sempre com o cabelo ressecado, porque ele não tem um pH para equilibrar aquele fio e ele retira muito sebo do couro cabeludo, as glândulas sebáceas trabalham muito mais e a oleosidade vai só piorando. Então elas ficam viciadas nesse shampoo. Mas esse shampoo é um shampoo feito para dilatar a cutícula para receber uma química de alisamento. Não é um só tem essa função. Só essa função. E muita gente enxerga como um shampoo de limpeza. É. A sensação dele é como você passar um detergente no cabelo. Nossa. Um sabonete. E muito sulfato. Eu já ouvi uma tendência, eu não sei se isso é verdade ou se é mito, que a gente parece que estão mudando. Você tem que passar o condicionador antes do shampoo. É verdade isso? Não, a gente vê às vezes passando no TikTok. Quem tem o cabelo cacheado que costuma fazer isso, mas... Cabelo cacheado, eu indico praia. Você vai pra praia, então você fica ali muito no mar, que tem alto teor de sal, água, e também na piscina do apartamento que a pessoa está hospedada, com alto teor de cloro. O que acontece? Ao você mergulhar ali, a pessoa fica o dia inteiro curtindo a praia, bebendo, comendo, divertindo com a família e vai para o mar e vai para a piscina depois do final da tarde. Aí o que acontece? A sua cutícula ali já dilatou. A pessoa, no primeiro impacto, que ela for chegar para tomar banho, ela vai entrar com shampoo. Então, você já vai de novo abrir a cutícula. Aí eu indico usar um condicionador para desembaraçar, fazer o alinhamento dos fios, aí entrar com shampoo. A única função do condicionador hoje é fechar a cutícula. Às vezes para usar para desembaraçar. Mas o mercado está tendo uma tendência forte aí. As máscaras já estão vindo condicionantes. Então, às vezes, eu indico mais a cliente comprar um shampoo, uma máscara, do que o condicionador. Além de economizar, não tem necessidade de ter um condicionador. Mas, assim, eu indico nessa questão. E como a Denise falou também, para cabelos cacheados, é perfeito também, porque é um cabelo que tem menos carga de óleo natural do cabelo. A oleosidade natural, ela é muito difícil em descer pro cabelo cacheado. Então, é uma maneira assim, de você agredir menos com o shampoo. Geralmente, as cacheadas têm esse costume. Eu não entendo muito bem desse. Um é sem sulfato e o outro é sem espuma. Mas, o outro é sem fazer espuma. E ele dá essa emoliência no cabelo primeiro para depois vir com o shampoo, porque embaraça muito. Alguns embaraçam muito. E aí dá essa emoliência. Mas o condicionador, eu falo também, compre máscara. O condicionador não oferece tratamento. Entendi. Denise, agora eu quero te fazer umas perguntas sobre terapia capilar. Quais são os primeiros sinais que uma pessoa precisa considerar para fazer uma consulta, para avaliar o couro cabeludo dela? Tem alguma idade ou tem algum sinal específico? Não, geralmente idade não. Mas os sinais, a pessoa quando ela começa a se incomodar, por exemplo, as clientes que eu recebo, são mais queixosas de queda, de cabelo não cresce, raiz muito oleosa. E aí começa a surgir aquele questionamento, por quê? Às vezes o cabelo quebra e às vezes não está ligado com o fio do cabelo. Às vezes se tratam clientes que têm um couro cabeludo saudável e o fio está ressecado. Aí, quando a pessoa percebe essa dificuldade, que o cabelo não está crescendo, a oleosidade está demais, ou muito ressecamento, aí que a gente faz essa análise. Geralmente, o maior problema que eu tenho lá mesmo é queda,
e raiz oleosa. Eu falo que raiz oleosa, ela não é normal. Não é uma coisa assim, falar, o meu cabelo é oleoso, então eu vou ter que seguir. Porque aí entra quando tem uma disfunção. Eu explico para elas de uma maneira bem, bem fácil para compreender, que é como se o nosso couro cabeludo estivesse em desequilíbrio. Por exemplo, o nosso intestino, ele absorve bastante vitaminas, tem toda uma absorção pelo intestino. Eu falo que o couro cabeludo é a mesma coisa. Quando ele está numa disfunção dessa microbiota, que são as bactérias do bem e do mal, estão ali brigando uma com as outras, eu falo, olha, alguma coisa está errado, está produzindo mais oleosidade, alguma medicação que a pessoa tomou que dá alguma diferença, tratamento. Mas o que acontece mesmo, mais ainda do que oleosidade, é excesso de produto no couro cabeludo. A pessoa, ela encosta a máscara no couro cabeludo, ela não foi feita para encostar, ela pega o shampoo direto, ela passa direto no cabelo. Então, uma série de coisinhas, às vezes, 4 sessões de terapia resolveu um problema daquele ali. E tem casos mais sérios também, que são os de alopécia, que a pessoa começa a sentir um afinamento, já vai aparecendo mais o couro cabeludo. Aí chegou a hora realmente de procurar. E tem como fazer uma avaliação, assim, precoce da alopécia, assim, com qual idade? Tem, porque a gente vê que a menopausa, alterações hormonais, pré-menopausa devem intensificar isso. Sim, e como ela é androgenética, a gente faz uma pesquisa com a cliente, toda uma análise antes, tem uma série de fotos para ela identificar os membros da família. Porque vem de outras gerações, as gerações anteriores, mostrando qual que é a rarefação do pai, da mãe, e tem também pelo tricoscópio, porque a gente consegue ver se os fios estão nascendo com afinamento, se tem algum folículo que não nasceu mais, ou folículo que tem somente um fio, 2. Eles têm uma região, geralmente essa região, ela vai afinando, primeiro a linha central, ela vai alargando. Então, mas quando a pessoa sente o início de uma rarefação, eu acho que ela já deve procurar. Porque a gente pesquisa isso mesmo, de todos os hábitos dela e também da família. Porque é uma prevenção, porque uma vez que cai, esse folículo cicatriza, ele não nasce mais. Você só pode cuidar do restante que você tem, da qualidade desses fios que ficaram. Agora, quando a pessoa já começa a sentir esse efeito. Eu tenho, por exemplo, uma cliente que ela falou, olha, Denise, eu tenho medo de sair na rua e o vento bater no meu cabelo, porque tem uma parte do meu cabelo que afinou e está muito exposta. Nós fomos olhar, era realmente androgenética. Não posso dar essa patologia, mas eu encaminho para o médico, para tricologista, ela faz essa avaliação, a pessoa às vezes precisa entrar com medicamento e ela volta para fazer a terapia comigo. O cabelo dela não ia nascer mesmo mais aonde estava, mas os que ficaram, a gente conseguiu aumentar a densidade do fio e ficou um cabelo mais encorpado. Aí mascara porque ainda estava em tempo. E sabe? Quem já tem aquilo mais avançado, ela consegue recorrer, por exemplo, a mega hair, alguma coisa para disfarçar então, ou não? O mega hair, ele é um caso assim, mais delicado. Porque, por exemplo, existe um teste que você faz no cabelo, que é um teste de tração. Se esse cabelo estiver fraco, ele não pode receber o mega hair. A tração que o mega hair faz vai piorar. Agora, se for um cabelo que já estiver estabilizado a doença, porque ela pode progredir, mas se você manter os cuidados, ela vai estabilizar. O mega hair é uma solução, porque isso mexe muito com a autoestima delas. Imagina. Muito. Sabe? Bate uma claridade, aparece na foto, aparece o couro cabeludo. Eu já vi então, uns sprays assim pra cobre, maquiar aquele spray, ele entope o folículo, ele gera um resíduo, você não pode pingar água, escorre. Então a pessoa fica muito insegura. Então, quando tem indicação de mega hair para a pessoa assim, melhorar a autoestima, para ela até tocar o tratamento mais alegre, eu indico. Porque existem fitas hoje em dia muito finas, métodos de fita. Eu, particularmente, indico a fita adesiva do que o método de queratina, porque é menos tração. Mas ela também tem tração da fita? Tem também. Então tem que fazer esse teste, não é indicado para todo mundo, todo mega tem tração. E a quantidade que cada pessoa pode usar.
Que às vezes a a pessoa tem um cabelo fino e quer colocar um super mega. de natureza e quer colocar um super mega. E geralmente os cabelos Além hoje em de dia, não combinar, não criar harmonia, a pessoa vai pesar o cabelo e esse peso gera problema. Aí, em vez de ser alopecia androgenética, alopecia por tração. Aí vira por tração, que é quase areata, né? Aí dá buracos. Nossa. Isso, olha, isso demora muito para recuperar. E os cabelos hoje em dia, de um custo-benefício melhor, são cabelos russos. São cabelos mais grossos. Então, tem que ser uma coisa muito bem conversada. Não é um método barato. Mas eu falo que pela autoestima, quando eu vejo que não tem mesmo solução, eu indico. Geralmente eu não costumo indicar, que eu falo que eu sou uma pessoa, eu até brinco e falo, ai meu Deus, será que eu não vim nesse mundo para ganhar dinheiro? Porque eu falo pra pessoa, não mexe com isso não, que bobagem, ai não pinta o cabelo agora. A gente tem que poupar, porque uma vez que você perde o cabelo é muito difícil de recuperar. Muito. É um quase igual o teste de mechas. Hoje eu mais recuso mechas do que fazer mechas. Existe um cabeleireiro muito famoso em São Paulo que ele não aceita cabelos com coloração. Ele não atende clientes que tenham coloração. A gente tem que respeitar essa regra, que tenham progressiva. E eu também não faço questão de fazer uma coisa que a pessoa vá se arrepender lá na frente e que a manutenção dela fique muito pior. Porque se você faz um cabelo de baixa manutenção para a pessoa, ela te indica. Ela pode te indicar para 10, mas se você fizer uma coisa que dê trabalho para ela e que o cabelo fica muito difícil, ela conta para 50. Então, é melhor menos procedimentos possíveis. E uma manutenção eficiente, né? Sim, porque às exatamente. vezes também enche de coisas e a manutenção daquilo ali fica difícil. E o baixa manutenção, você tá vendo que ele entra também na naturalidade. Eu quero um cabelo mais natural, com baixa manutenção. Hoje a pegada é essa. Não tem como fugir. Pós-pandemia, né, Denise? As patologias aumentaram muito. O Covid derrubava a ferritina, o cabelo caía, né? Eu atendi uma cliente essa semana que ela tá com uma alopecia areata. Geralmente é assim, quando é muito visível que é aquela patologia, eu falo, olha, eu tenho a hipótese que o seu diagnóstico possa ser, mas é igual um exame clínico que um médico faz e a gente consegue olhar e sabe que aquilo ali é. O que aconteceu? A gente foi conversar, foi tudo por estresse. Isso que eu ia te perguntar, estresse vários buracos pode causar. E olha, um cabelo vai crescer 1,5 cm no máximo por mês. Pensa bem para poder recuperar isso. A pessoa passou por uma situação muito estressante. Quanto tempo isso leva para refletir no cabelo? Geralmente uns 3 meses. 3 meses depois. 3 meses. Nossa, e para recuperar, 3 anos. O mínimo. Aí tem que ficar 3 anos olha, sem se cabelo, estressar. por exemplo, para chegar do tamanho deste fio aqui, provavelmente vai uns 7 anos. Aqui, olha aqui. Uns 7 anos para chegar desse tamanho. E ele fica na fase de crescimento de 5 a 7 anos. Eles todos vão cair, vão vir outros. Por isso que nós estamos sempre com o cabelinho arrepiado. É verdade que o negócio que a pessoa já vem geneticamente determinado o comprimento máximo do cabelo dela, por causa do ciclo do fio? Eu já ouvi falar isso. Tem esse ciclo, sim. E tem cabelos que eles não desenvolvem mais. Por exemplo, eu sou uma pessoa que o meu cabelo... Eu tenho mega hair, ele não passa do ombro, porque o ciclo de crescimento do meu cabelo é mesmo até aqui, que a hora que ele chega nesse ponto aqui de 5, 7 anos, ele já vai cair esse fio longo e os outros estão chegando. Não adianta. Isso aí, curvatura, a densidade do fio, às vezes cresce, ele fica ralo nas pontas, não é às vezes uma má qualidade daquele cabelo, mas é a característica mesmo do fio. Fico mais aliviada, porque quando eu era nova eu queria aquele cabelão aqui, ó. Eu nunca consegui. Então, não Chegava é todo mundo aqui, que pronto, tem. Todo mundo vai passar por isso. É a fase telóide, né, É o biotipo de cada uma. A fase telóide, o cabelo ele vai mudando, ele entra num processo, ele se desprende, ele fica 3 meses ali dentro do folículo. A hora que chega a hora, o próximo já está pronto ali no folículo para nascer e esse outro cai. O cliente é pele de cobra, né? Pele de cobra. Vai trocando. E assim, pode engrossar, pode enrolar. Aí tem aqueles pichainhos aqui que os clientes detestam. Aí vai lá, alisa o fio. E na menopausa ele vai afinar, ele tem a tendência realmente a afinar. Seria interessante, por exemplo, toda mulher que estiver na pré-menopausa ou
começar a observar alguma alteração hormonal, já fazer uma consulta Já fazer uma preventiva, avaliação né? antes. Sim, Preciso porque marcar. depois é muito difícil. Depois dos 40, né? Já preciso marcar. Porque a gente entra na pré-menopausa mais ou menos a partir dos 40 anos, né? Sim. Então, você já começa a ter aquelas Porque primeiras quando a alterações, pessoa né? percebe, o cabelo já está muito difícil. É. Ele fica numa porosidade muito alta, muitos deles, e também o afinamento. Então, Muito assim, por afinamento. volta dos 40 anos, é Sim. bom fazer uma consultinha para ver como que tá Com certeza. a Sim. situação. Já agenda lá para mim. Preciso ver. E me conta uma coisa, como vocês observam que as tendências influenciam os cortes, as cores do cabelo ao longo do tempo? Olha, as tendências que eu mais pesquiso hoje, eu gosto muito, claro, de estar ligado com a paleta Pantone, né? Quando ela é lançada todo ano, então quando acontece o lançamento dela, a gente já vê as tendências e como a moda vai ser ditada. Esse ano é o marrom, o bordô e também o cherry. O cherry nada mais é o cereja, né? Então, assim, tá vindo muito forte. E as tendências do cabelo, ela é meio que ditada junto com a tendência de moda. Quando começa a vir o Cannes, o Oscar, ali você já começa a ver que o cabelo vai seguir uma tendência. Agora tá em muito alta os frizz hair. Os cabelos não tão polidos mais, com muito spray. O que eu quero dizer assim? A tendência agora, pós-pandemia, Natural, é né? a naturalidade. A mulher, ela tá saindo do artificial. Graças a Deus. Ela tá saindo daquela artificialidade em preenchimentos corporal, facial, capilar. Então, os frizz hair vêm com tudo. E as cores também estão ligadas nisso. Porque acho que então, eu gosto muito de pesquisar para fora do país. Claro, tem algumas referências aqui que eu gosto muito no Brasil, mas quando eu começo a olhar assim as pessoas de fora do país, eu acho muito interessante como que eles conseguem observar todas as etnias. Começa a perceber que eles não estão tentando fazer algo diferente para todo mundo. Para o asiático é um, para o europeu é outro. Eu estou vendo que eles estão tentando meio que unificar. Então eu vejo que tem cabelo que é específico para pessoas africanas, estão ditando a regra para os europeus. Tem cabelo que é para nós americanos, estão ditando a regra para asiáticos. Então esse dia eu achei um vídeo até interessante de um salão japonês fazendo o bigodinho pro cara que tem um cabelo extremamente liso e o bigodinho feito num clipe pro cara ficar com cabelo afro, entendeu? Então, assim, é uma tendência que o mundo está começando a seguir isso, sabe? E eu acho muito interessante, mas as minhas referências hoje, 70%, 80% são internacionais. É onde eu vejo porque o Brasil tem mania de copiar as coisas, né? Então, quando começa lá, estoura. Passa um tempo, começa a vir aqui, mas tudo copiando lá, entendeu? E isso é todos os ramos, todas as áreas, basicamente. Eu que gosto de ler bastante, eu fico muito antenado nisso. Eu fico muito feliz com essa volta à naturalidade, Sim. porque eu sempre bati muito nessa tecla. Sim. Por exemplo, eu não uso o termo harmonização facial, porque eu acho que a harmonização facial está ligado... a pessoa já tem ideia que é uma transformação facial. Então, eu sempre usei o termo gerenciamento do envelhecimento, porque a gente busca uma naturalidade. E é muito bom a gente observar que as pessoas estão tirando esses excessos de preenchedor, estão querendo envelhecer bem. Silicones, muitos estão tirando. Estão tirando. Então, assim, a gente está voltando realmente para a naturalidade. E no cabelo também. Só que agora, dentro de todas essas tendências que você citou, que são... Como que a pessoa sabe o que vai ficar bom para ela? Por exemplo, você falou cabelo cherry, né? Se eu quisesse fazer um cabelo cherry, como que a gente conseguiria avaliar se isso ficaria bom em mim ou não? Ou um determinado corte, igual você falou, enroladinho? Como que faz essa avaliação? Sim, eu mesmo, assim, quando a cliente chega a primeira vez que ela senta na minha cadeira, eu gosto muito de olhar alguns fatores. Para corte, o principal é formato de rosto. Então, a gente se baseia em rosto quadrado, triângulo, oval, retangular. Então, quem tem o queixo mais acentuado, a gente tem que tomar muito cuidado para você não deixar o fio muito alongado, senão você expande mais esse rosto. Quem tem um rosto redondo, tem que tomar cuidado com as franjas, com os cabelos mais em cortes ovais.
Isso é a forma que eu vejo para corte. Para cor, eu já olho alguns princípios a mais. Vestimento, claro, mas não é o principal. Eu olho fundo natural, o cabelo natural da cliente, sobrancelha, olho e pele. Então, eu baseio muito nesses 4 fatores para cor e formato de rosto para corte. A roupa também entra no formato de rosto, porque às vezes a pessoa tem um estilo mais underground, que aquele estilo assim, ela anda tanto no social quanto no casual. A gente consegue dar uma inovada no corte, mas assim, eu observo. E muito importante observar numa cliente, eu vejo muito pela consulta do Lucas, porque é uma consulta que você faz com a pessoa antes. Sim. Como que você cuida do seu cabelo em casa? Como que esse corte, como que vai ser a manutenção dele na sua casa? Você costuma fazer escova todos os dias? Exatamente. Ou você quer ele caimento natural? Porque não adianta, se você for no salão e pedir um corte lindo, maravilhoso, repicado, você vai sair com ele lindo, repicado, escovado, mas para você cuidar sozinho. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa chega com uma referência, mas não dá certo pro tipo de rosto dela. Então ele conversa muito antes. A conversa demora mais que o corte às vezes. Não, Você tem que entender. Ele ficou comigo meia hora Tem que conversando para entender exatamente o que eu queria. O problema das mechas, por exemplo, se a pessoa tem um rosto mais cheinho, ela quer um contorno muito marcado, ela ainda vai expandir mais ainda. E a gente tem que explicar isso para ela, que aquele contorno daquela modelo, com aquela franja bonita, caído, às vezes para o tipo de rosto da pessoa não combina. Mas delicadamente a gente vai, conversa, explica e chega num resultado que ela saia satisfeita e cuide em casa também. E nesses 20% que eu gosto de dar o meu pitaco, né, eu converto 50% das clientes que vêm com a ideia de que quer fazer o corte que ela está acostumado. Como eu faço essa conversão? Às vezes a cliente quer chegar lá e quer cortar pouco o cabelo, ela não quer trabalhar no comprimento. Mas eu acho que ela pode trabalhar no movimento. Eu falo muito isso para as clientes. Eu tenho medo de cortar cabelo. Isso é uma neura que as mulheres criaram, que eu falo assim, gente, tem que tomar cuidado. Depende muito do profissional também. Tem profissionais que não tem dó de usar a tesoura. Eu já tenho esse autocontrole comigo. Quando a cliente me dá uma abertura, eu consigo sim cortar mais. Quando a cliente quer um cabelo mais loiro, eu consigo colocar mais. Mas esses 20% de pitaco meu, que eu converto 50% das clientes, é muito relacionado ao que a Denise falou. Como é o seu dia a dia em casa? Você tem costume de fazer muita escova? Não. Então a gente não faz um corte com muito movimento, porque se fizer com movimento, seja camadas invisíveis, camadas programadas, camadas ovais, retangulares, vários termos técnicos, eu não posso criar uma dificuldade para essa cliente cortar, cuidar desse cabelo em casa. Eu corto hoje 90% dos cabelos a seco, porque eu gosto de mostrar para ela o jeito que ela chegou no salão. Ela chegou com o cabelo ali às vezes sujo, ou acabou de lavar em casa, seco. Eu falo, vou cortar o cabelo agora seco, para você ver como que ele vai ficar no dia a dia. E depois a gente lava, trata, faz o processo e finaliza. Por que o seco? Porque não adianta nada, que nem a Denise falou, você vai e faz aquele corte bonito, maravilhoso, ele sai todo escovado, na hora que ela chega em casa, você joga a expectativa dela lá embaixo. Então eu tenho muito essa regra comigo. Isso também é para cor. A cor ela como é que eu posso falar? É a maravilha do mundo, né? Hoje tudo é cor, na natureza, na comida, na roupa, no cabelo. Então quando a gente faz esse casamento, olhando o tom de pele da cliente, o estilo dela e faz essa cor combinar, é o casamento perfeito que eu falo, sabe? Tem que tomar muito cuidado com pessoas de tonalidades de pele mais branquinha, né? Porque às vezes a pessoa vem com a ideia lá, eu quero rejuvenescer, eu quero ficar mais harmônica comigo mesmo, me sentir mais bonita. E se você errar na cor de pessoas de peles mais brancas, você envelhece ela de uma tal forma que... Aquele loiro... Platinado. E ainda tem muitas pessoas que gostam, a gente conversa muito sobre isso. Muito. Quanto mais platinado, provavelmente mais envelhecido. Envelhecido. Mas aquele dia que eu tava no salão, eu vi aquela menina
que saiu do ruivo e foi pro loiro e ela... Ah, sim. Ela foi um caso, assim, bem bacana também. Não foi aquele uau, mas deu uma diferença enorme. Ele foi um caso desafiador para mim, né? Porque ela tava com o cabelo extremamente ruivo. E o pigmento vermelho é um pigmento ruivo, né? Que a gente fala, pigmento vermelho, ele é difícil demais de tirar do cabelo. E ela já estava há mais de 3 anos com aquele ruivo. Então, assim, para tirar ele foi uma missão ali praticamente quase impossível. Mas com muita técnica, dedicação, a cliente também seguindo os conselhos do cabeleireiro, que é uma coisa que eu bato muito na tecla. Não adianta nada, sei lá, sair maravilhosa, transformada e não continuar os passos em casa, né? Mas foi uma transformação bem legal. A gente acabou fazendo uma cobertura em cima desse cabelo ruivo, né? E dali a gente refez as mechas, que é um procedimento muito complexo. Quando você colore o cabelo, pinta e depois descolore novamente. Então, assim, não é qualquer um que sabe fazer e também tem que ter todo o cuidado, porque ali é onde você quebra o cabelo em 90% dos casos. E foi com a foto dela que eu cheguei no salão e falei, eu quero cabelo igual dela. Exatamente. Eu quero igual dela. Eu vi no Instagram, eu falei, eu quero cabelo igual dela. E foi uma transformação. E sim, da primeira vez que eu atendi ela, se tornou uma cliente fixa. Tá toda semana no salão. Tem uma cliente que o marido mandou mensagem para ele que o cabelo tinha ficado excelente de uma cliente. Lembra que você cortou mais curto? Foi. Ela ficou tão radiante, o marido ligou e falou, nossa, obrigado que você fez com a minha mulher. Ficou muito bonito. Quando eu cheguei em casa, loira... Renova muito. O meu marido falou assim, nossa, que linda! Você foi as luzes mais bonitas que você já fez. Olha! Desse jeito aí, ó. Exatamente. Eu falo muito para os clientes assim, a gente quando faz uma coloração, que é um procedimento, no meu ponto de vista, mais invasivo, o corte você tira 2, 3 dedinhos, às vezes o cliente chega com uma ideia de fazer uma mudança radical, mas a cor ele impacta mais, porque a cor é iluminação, cor também mostra a sombra das pessoas, e quando eu falo sombra, é a parte que às vezes ela não enxerga no espelho. Então quando a gente faz essa percepção, assim, junto com a cliente, do que vai combinar ou não, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo para as clientes pós-mechas que pelo menos 7 dias para você enxergar aquela cor, sentir ela e ver. Mas aí tem o seu caso, que quando a primeira pessoa da sua família, seu marido, te elogia, aquelas 7 dias já vai embora. Você mandou uma mensagem perguntando para mim, eu falei... Sempre gosto de perguntar os feedbacks. Eu fiquei meio em dúvida, eu acho que a gente já tinha conversado que talvez a ponta ficasse um pouco mais clara por conta dos procedimentos que eu tinha feito antes. Aí eu fiquei um pouco... Não sei se eu fiquei um pouco loira. Aí eu cheguei em casa, o marido falou, uau! Eu falei, tá lindo. Tá aprovado. Não tem mais nada. Já foi aprovado. Gente, foi muito bom ter vocês por aqui. Nós que agradecemos. Foi muito gostoso, que fluiu muito esse primeiro episódio. Confesso que eu tava um pouquinho nervosa. Foi todos ótimo. nós, né? Mas foi muito bom. Aprendi muito com vocês. Sim. E quero deixar uma mensagem pro pessoal, dicas de cuidado, ou uma mensagem de autoestima, alguma mensagem especial? Sim, para você cuidar o cabelo no salão, dá para você cuidar o cabelo em casa também. Tomar muito cuidado com as ferramentas térmicas, secador, chapinha. Estamos entrando numa estação que a maioria das mulheres lavam o cabelo com água muito quente. Então, esse é um outro fator também que tem que tomar um cuidado. Além das viagens, piscina, mar, que a gente sempre fala para as clientes. E assim, você pode sim, você que eu estou falando aqui na tela, pode sim ter o cabelo que você deseja, de acordo com o que Deus te deu, né? Você pode sim fazer aquele cabelo maravilhoso se você seguir as regras mais básicas possível, que é os cuidados diários, não deixar de cuidar, de ter um bom shampoo, um bom óleo, uma boa máscara, e também evitar fatores externos, ferramentas térmicas, e tomar todo o cuidado. Como a Denise falou, a partir dos 40, o cabelo vai mudando, o corpo vai mudando. A gente fala também do envelhecimento dos fios. O fio ele não envelhece só ficando branco, o fio ele envelhece em estrutura, formato, né, Denise? Sim. Ele envelhece num todo. Aí, à medida que vai chegando,
entra mais fatores químicos, que são as colorações, que são as mechas, porque assim, não é normal a mulher ficar com o cabelo branco com 40, 50 anos. A gente indica mais ou menos 65 para 70. Não existe uma regra básica para isso. Mas antes disso, ali vai muita tinta no cabelo, vai coloração, vai mechas, porque a mulher ela quer se sentir bem. Então, se seguir esses fatores básicos, quando começar a ter a pintura de raiz, as primeiras mechas, eu tenho certeza que o cabelo vai ficar extremamente saudável, bonito. Sim. E com muito balanço e brilho, né? E é muito importante a pessoa ter a liberdade de falar com o cabeleireiro. Exatamente. Porque ele vai ser a melhor pessoa para indicar o que ela vai usar em casa. E se o seu cabeleireiro não estiver indicando, pode consultar uma outra pessoa, porque isso aí é honestidade com a cliente. Você é minha cliente, você precisa cuidar, 80% do seu cuidado é em casa. Eu falo isso pros Você meus precisa de ter os produtos certos, ter a indicação certa. Todas as minhas clientes eu falo, se tiver dúvida, pode me mandar mensagem. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Não saiam comprando as coisas da moda, o que a blogueira está usando. O que mais as clientes têm em casa são máscaras de reconstrução, que são as marcas mais caras. E as marcas que mais aparecem Chegar na lá em mídia. casa, eu vou mandar foto do meu Sabe? Então, às sprayzinho lá vezes, o pra ver que é. excesso não tem necessidade. Eu brinco muito, gente, não tem necessidade de uma necessaire enorme de maquiagem, porque a gente faz pouquíssima coisa em casa, a gente sai comprando aquele tanto de Sim. coisa. Mesma coisa para cabelo. Tenha essa lealdade com o cabeleireiro e ele também com você, de indicar o que é melhor. Porque a sua parte você faz em casa. Quando você volta no salão, você está complementando também o que você está fazendo. Isso aí é muito importante. Essa amizade, que a gente cria uma amizade mesmo com as clientes. Sim. E o que a gente não quer pra gente, a gente não quer pros outros. E o que você falou desses 80% é exatamente o que eu falo para minhas pacientes em relação ao tratamento de pele. Uhum. Eu falo para elas, ó, 80% é o hábito e as coisas que você faz em casa. O que você faz aqui é 20%. Principalmente para tratamento de melasma, por exemplo, é 20% de consultório. 80% é se você passa o protetor na quantidade correta, se você cobre bem essa mancha, se você faz um tratamento correto, utiliza Exatamente. uma hidratação e todos os outros passos. Isso é o determinante para o sucesso do tratamento de uma pele saudável. Exatamente. Às vezes, se a paciente fizer isso tudo certinho, ela vai uma vez por ano lá só para dar um upzinho. Economiza muito, assim. Eu escuto muito relatos da cliente, principalmente quando eu vou fazer corte, porque ela fala assim, eu não tenho o hábito de cuidar. Se você não consegue fazer o básico de cuidar, quando você chegar no salão, a gente vai falar o que pode ser feito no seu cabelo. Aí muitas vezes o cliente assusta com o preço por causa disso, por não seguir os princípios básicos. E não é só no cabelo, é em tudo que a gente fala, entendeu? A Denise, que trabalha com a parte de terapia, ela fala, inclusive apareceu um caso nesse dia, né, Denise, de um cliente que estava com tratamento, a terapia é um tratamento para o resto da vida, né, Denise? Uma coisa que a gente não reforçou aqui, a pessoa, principalmente se tiver fatores genéticos, ela vai ter que fazer pro resto da vida. E tem produtos excelentes para usar em casa. Tem. Mas tem que ter a indicação certa. A internet, infelizmente, ela vende muitos produtos que não são indicados para todo mundo. Que muitas influencers não usam. Exatamente. Virou uma moda agora passar comida no cabelo também, que eu acho assim um absurdo. Abacate. A gente, quando fala em moléculas, a gente tem que tomar cuidado. Tem nano, micro. Então, o óleo de coco, eu fico assim, gente, pô, ele é denso. Tem que ter baixo peso molecular, não pode tem passar óleo de jeito. coco? Não, ele é denso. O óleo de coco no cabelo é como se você passasse, eu falo muito para os clientes, um arame no dente. O fio dental é pro dente, porque ele é fino. Como é que você vai passar um arame no dente, numa cabeça de alfinete? Um óleo de coco com óleo rícero, assim? Não, ele cria uma maquiagem, ele não tem poder de penetração. O primeiro teste que eu falo é colocar aqui. Sabe um grande exemplo do óleo de coco, que foi uma moda até para o pessoal passar? Esses produtos, às vezes, de farmácia, tem uma marca muito famosa que ela, quando você passa no cabelo, ela desmaia. Mas é só emoliência. Só a parte externa. Você lavou, saiu. Não é um tratamento. Não tem poder de abrir cutícula, penetrar, tratar, reconstruir. É só a parte de fora mesmo. Então, essas dicas que a gente dá, o básico, não ficar caindo em papo de blogueira, cabeleireiro. A gente sabe também que quando a cliente troca de cabeleireiro,
O outro profissional, ele tem uma forma de trabalhar diferente, trabalha com produtos diferentes. Nem todas as marcas são iguais, mesmo a coloração, principalmente, ela tem uma nomenclatura universal, mas tem colorações que são mais escuras, tem colorações que são mais claras. Então, assim, esses são os cuidados básicos que a gente pede, sabe? Não tem como fugir disso. Não Gente, tem. foi assim, maravilhoso. Perfeito. Agradeço muito. Nós agradecemos. Fiquei muito Vamos feliz. deixar o contato de vocês, Vamos o deixar. arroba Com aí de certeza. baixo, Segue a gente. para as pessoas Segue a gente seguirem. no Instagram lá, vai vocês ser um com certeza prazer vão aprender bastante coisa. tomar um café conosco, né, Denise? Sim. E lembrar você, ouvinte, que agora nós teremos outros episódios. Peço que vocês sigam a gente, cliquem no sininho para não perder nenhum episódio sobre o podcast Mulher e Detalhes, que tem tudo que a mulher gosta. Hoje nós conversamos sobre cabelo, mas virão outros assuntos aí dentro do universo feminino. Te espero no próximo episódio.